Fala pessoal, beleza? Voltamos aqui para mais uma aula. A gente está na reta final do nosso curso, já estamos trabalhando com partes bem avançadas aí do Terraform. A gente já começou a falar ali na aula passada sobre workspaces, já falamos sobre loops, condicionais, utilização de for each, já criamos módulos com Terraform. Ah, e agora está na hora da gente ver um recurso no Terraform que é interessante, não é tão utilizado assim, mas pode surgir uma necessidade. Então é importante que vocês conheçam para caso vocês precisem. Não precisa, logicamente, saber 100% como utilizar, mas é super importante que você tenha noção da existência desse recurso para que, caso necessário, você consiga trazer e consultar uma documentação e utilizar em um momento de necessidade, tá bom? E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre um carinha que é o Provisioner. Eu vou abrir aqui a documentação dele para vocês. Vamos buscar aqui por Provisioner, Terraform. Ele não tem nada a ver com o Provider, tá? Provisioner e Provider são duas coisas completamente diferentes. O que que seria o Provisioner? O Provisioner, basicamente, ele é uma forma de você executar algum comando após a criação ou a destruição de um recurso, tá? Ele é uma maneira alternativa de você poder utilizar, de você poder rodar um comando após a execução de algum serviço, de algum recurso, né? Criação ou deleção aí de algum recurso, tá? Então a gente vai ver aqui algumas opções que você pode estar utilizando para que vocês entendam um pouco e fique ainda mais claro do funcionamento, tá bom? Então aqui ele já fala para você algumas das opções e são justamente essas que a gente vai ver aqui. Então tem a opção de file, que é justamente para você copiar um arquivo ou algum diretório para uma máquina onde o Terraform realizou a criação. Local exec, você invoca um comando, tá bom? Remote exec, você invoca um comando também, mas em alguma máquina, por exemplo, um EC2 na qual você criou, tá bom? Então, para a gente começar, é importante a gente deixar claro que o provisioner ele executa ação sempre depois que um recurso é criado ou depois que um recurso é destruído. Ele não executa ação antes desses comandos de apply ou destroy, tá bom? É importante entender esse ponto. Outro ponto importante, ele não cria infraestrutura, tá bom? Ele não vai criar infraestrutura, tá bom? Ele é só um escape do Terraform, tá? E você vai usar ele realmente como último recurso. Você não vai sair utilizando ele. Ah, eu preciso rodar alguns comandos ali no meu EC2 antes, quando eu estiver criando ele. Você vai usar, por exemplo, o user data do EC2. Você não vai utilizar o provisioner para isso, tá bom? Lógico que ele pode ser uma alternativa, tá? Mas ele não é para isso. Você não deve ficar utilizando ele para isso. Use as práticas corretas para você poder fazer isso, tá bom? Beleza. Então, dito isso, vamos começar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui já como que a gente trabalharia, por exemplo, no caso do local exec, tá? Eu deixei um código aqui já para facilitar para a gente. Vamos comentar já esse data aqui. Vamos deixar ele comentado, a gente não precisa utilizar ele agora. No nosso main, vamos tirar tudo que tem aqui e vamos colocar só o nosso código, tá bom? Beleza, o que que a gente tem aqui? Então a gente tem a criação de um bucket, certo? Um bucket na qual a gente está identificando aqui como log, tá? Dentro do nosso código. Vamos colocar um nome para ele aqui, vamos colocar Belizieri logs, beleza? Uh, eu vou colocar só uma variável aqui, a gente não vai ficar... Vamos, na verdade, ver workspace. Acho que a gente tem as workspaces criadas aqui, né? Vamos para a workspace de dev. Vamos inicializar antes, terraform init. Deixa ele inicializar. E aí a gente seleciona a workspace de dev. Beleza? Vamos explicar aqui o código enquanto ele dá o init. Basicamente a gente está criando aqui um bucket, certo?
O nome do bucket vai ser Belizieri, -logs, a workspace que a gente estiver trabalhando. A gente vai trabalhar na workspace de dev, tá? Ele vai ter uma tag de environment indicando qual que é o ambiente, que também vai vir a partir da workspace. Se você não lembra o que é, volta na aula passada que você vai conseguir entender como que funciona o Terraform Workspace, tá bom? Beleza. E aí aqui a gente coloca o carinha, que é o que a gente está aprendendo, que é o Provisioner, tá? E qual que é o tipo de Provisioner que a gente está trabalhando? Agora a gente está trabalhando com o tipo local exec, tá? E o que que a gente está pedindo para ele fazer? A gente está pedindo para ele rodar um comando, beleza? E ele vai rodar para a gente um echo bucket, certo? Criado, e vai colocar aqui um bucket.log, tá bom? Maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um Terraform Workspace Select Dev, para ele selecionar aqui. Esse self bucket aqui, ele indica o bucket que a gente está criando, tá? Porque eu conto aqui, selecionei justamente para que fique claro isso daí para vocês. Ele indica o bucket que a gente está criando, tá bom? Beleza, selecionamos então o workspace de dev. Vamos dar aqui um Terraform plan. Beleza. Maravilha, ele rodou o plan aqui. Vamos ver o que ele está falando. Ele está dizendo aqui para a gente que ele vai criar um bucket, certo? E ele não fala mais nada, tá? Ele não referencia nada do Provisioner. Por quê? Porque o Provisioner ele só roda depois que um recurso é criado ou que ele é deletado, tá? Nunca no processo, tá bom? Então é importante ficar claro isso daí. Vamos dar um Terraform apply, ---alt-approve. Deixa ele rodar aqui. Isso aqui geralmente ele pode ser útil para você quando você quer realizar a criação de um log a partir da criação de um recurso. Então, criei um recurso, eu tenho que registrar um log de que esse recurso foi criado, talvez para auditoria, algo do tipo. Ou eu preciso mandar uma notificação no Teams, no Discord, no Slack, aonde você estiver utilizando. Então você vai e configura aqui esse Provisioner sempre nos recursos. A hora que ele finalizar a criação, ele vai enviar esse log para você através da notificação. Tá? Pode ser interessante também para você utilizar em CI/CD, algum tipo de script local. Tudo isso é interessante, tá? Beleza. Então ele falou para a gente aqui que estava criando o nosso bucket. Beleza. E aí depois ele já falou para a gente aqui que ele começou a rodar o Provisioner exec, tá? Com o local exec. Então ele rodou aqui no shell, ele deu um echo registrando que o bucket Belizieri logs dev foi criado e jogou isso daí como um arquivo, tá? Dentro do nosso bucket. Então vamos fazer o seguinte. Dentro do nosso bucket não, perdão. Aqui no nosso diretório, tá? Já já a gente vê esse arquivo. Vamos confirmar que esse bucket foi criado, tá bom? Vamos lá na AWS então. Aqui, beleza. Beleza. Então aqui está o nosso bucket, Belizieri logs dev, tá? O bucket está criado com sucesso. Obviamente ele vai estar vazio, não tem nenhum conteúdo, porque a gente está utilizando o local exec. Local exec joga comandos, executa a ação que você mandar localmente. Então no caso aqui, a gente pediu para ele preencher essa mensagem aqui dentro de um arquivo buckets.log, e aí foi o que ele fez para a gente. Então aqui ele criou o arquivo buckets.log com o nome do bucket criado, tá bom? Então essa é a função do nosso local exec. Existe uma opção também que a gente pode colocar nele da seguinte forma. A gente pode vir aqui e colocar para ele quando que ele vai rodar, tá? Então a gente pode colocar para que ele rode quando for criado, né? Então no create ele vai rodar e vai registrar isso aqui. E a gente pode colocar também no destroy. Deixa ele completar aqui que aí fica mais fácil para vocês visualizarem. Tá? Então a gente tem aqui um provisioner local exec, na qual ele vai gerar um log para a gente falando que o bucket foi criado, e um provisioner local exec que vai rodar somente quando houver um destroy, tá bom? E ele vai falar para a gente aqui que o bucket foi destruído. Então vamos dar um terraform destroy
--autoapprove para a gente poder ver isso daqui, tá bom? Beleza, então ele finalizou aqui, tá? Ele destruiu com sucesso então o recurso que a gente pediu, né, que era o nosso bucket, e ele falou aqui, ó, destruindo o bucket, beleza, e aí ele colocou o provisioner para rodar, né? Esse provisioner aqui rodou exatamente o destroy, tá? O provisioner que executa quando você roda o comando destroy, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui no buckets.log. Ele colocou aqui pra gente, ó, bucket belizery-logs-dev destruído, tá bom? Aí, obviamente, vai da imaginação, você pode colocar aqui na mensagem de log o horário que isso daí está sendo feito, você pode utilizar isso aqui para N opções, tá bom? Mas isso daí com responsabilidade, porque talvez existam alternativas para o que você está querendo fazer que sejam melhores que o Provisioner, tá bom? Beleza. Então agora que a gente fez o destroy aqui do nosso local exec, a gente vai começar a falar então sobre o remote exec, tá? E aqui no script que a gente tem, eu já adianto para vocês que ele não vai funcionar, tá? E aí, isso daqui a gente já vai deixar com que ele não funcione, para que vocês entendam que o Provisioner não é alternativa para tudo, tá? Ele está numa estrutura aqui possível de funcionar, tá? Você tem como fazer isso daqui funcionar tranquilamente, eu vou explicar como, mas da forma como a gente está aqui, ela não vai funcionar e eu vou explicar o porquê. A gente está criando aqui então uma instância, tá? Nada fora do normal. Ele está querendo pegar a AMI utilizando o data. Vamos descomentar então aqui o nosso data, certo? Beleza, temos o nosso data então. O tipo de instância, vamos utilizar uma instância T3 micro, tá? E aí aqui aonde começa a entrar o problema. Ele está colocando aqui uma chave, certo? Para acesso a essa instância. Ele está tentando mapear, a gente não tem esse recurso mapeado, mas independente disso, se a gente tivesse esse recurso mapeado, beleza, ele ia conseguir criar a nossa instância. E aí aqui começa a entrar a parte do provisioner, tá? Como a gente está trabalhando com remote exec, ele precisa se autenticar em algum lugar para que ele consiga rodar o comando, a ação que a gente está pedindo. Então no provisioner remote exec entra esse bloco de connection, tá? No caso de um EC2, a gente vai passar que o type dessa connection é SSH, tá? Que o nosso user é o user Ubuntu, tá bom? Que a nossa private key seria essa que estaria nesse path. Não temos ela aqui, eu não criei ela, tá bom? O host, ele está indicando aqui que é o host da própria instância, tá? E o provisioner aqui, a gente está colocando como remote exec, e aqui todos os comandos que a gente quer rodar. Isso daqui, a gente não vai nem rodar esse comando, porque não é necessário, tá? Mas é mais para que vocês tenham a base, para que vocês entendam como que isso daqui funciona, tá? E por que a gente não vai rodar isso aqui? Porque não faz sentido no EC2, por exemplo, você utilizar um provisioner, certo? Você poderia simplesmente utilizar aqui o user data, certo? E no user data você poderia passar os comandos que você quer rodar. Isso daqui já resolveria o problema, tá bom? Mas obviamente existem outros recursos, existem N necessidades que talvez faça com que você precise rodar com seu provisioner, tá? Então cabe a você avaliar. Eu estou passando isso daqui porque é importante que vocês conheçam, porque não adianta eu ficar trazendo para vocês aqui explicação, vamos rodar com EC2, sendo que para o EC2, por exemplo, não é prático, você tem outras alternativas, e você vai descobrir de fato uma praticidade, talvez quando você tiver a necessidade. E essa necessidade às vezes pode ser você copiar um log lá para dentro, não sei, N alternativas aí que podem ser mais fácil. Por quê? No caso de um EC2, por exemplo, a conexão ela pode falhar, né? O apply ele pode quebrar, isso daqui ele se torna difícil de manter e existem outras alternativas, tá bom?
Então é importante deixar isso daí claro. Uh, beleza. E existe também a opção da gente utilizar o Provisioner File, tá? O Provisioner File, deixa eu copiar ele aqui para vocês. O que seria o Provisioner File? Basicamente, ele vai copiar um arquivo, tá? É isso que ele vai fazer. Então, no Provisioner File, você vai passar a origem desse seu arquivo e qual que é o diretório que esse arquivo vai ter que ir, tá bom? Então, esse basicamente é a ideia do Provisioner File, tá? Não tem muito no que a gente entrar e se aprofundar aqui, tá bom? Era mais a fim de explicar para vocês, de fazer com que vocês conheçam essa possibilidade do Terraform. E aí, se vocês forem utilizar, utilizem ele com muita responsabilidade, porque ele vai ser algo difícil de manter, algo que não é tão produtivo, e ele é mais para ser utilizado em último caso, tá? Então vem aqui, dá uma lida na documentação, ele vai ter aqui para você a explicação certinha. Tem os exemplos aqui para que vocês possam utilizar, mas use isso daqui com responsabilidade, tá bom? Bom, beleza. E aí eu falei para vocês também que eu ia criar, que eu ia mostrar para vocês também um recurso do tipo no resource, tá? Eu vou mostrar aqui, eu deixei um código pronto. E aí a gente já vai ver outro carinha também, que seria esse triggers, tá? Maravilha. Então aqui no caso a gente não está fazendo também nada de diferente. A gente está criando um bucket, certo? Dois buckets na verdade. Então a gente está criando um bucket de log chamado, vamos deixar aqui como Belizeari Logs. E vamos criar um bucket de backup que também vamos deixar como Belizeari Backup. Beleza. Para cada bucket, então ele vai criar, vai concatenar com o nome do workspace, certo? Vamos deixar como log, porque senão ele vai... Pode ser que ainda exista o DNS e ele quebre na parte do bucket de dev, tá? Maravilha. E aí aqui o que a gente está fazendo? A gente está criando um recurso do tipo inválido, né? Um null resource, tá? Que ele vai servir somente para notificar, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? Esse recurso aqui é um recurso fake. Ele não vai criar nada na nossa infraestrutura. Quando que esse recurso aqui vai ser trigado? Quando que ele vai rodar? Ele vai rodar, aqui a gente mapeou, deixa eu mapear aqui, beleza? Então ele vai rodar quando houver uma ação ali naquele AWS S3 Bucket, que foi o que a gente referenciou aqui para ele. Isso daí pode ocorrer tanto no Belizeari Log quanto no Belizeari Backup, tá? Beleza, quando ele rodar, o que ele vai fazer? Ele vai rodar um comando, certo? Echo buckets alterados, tá? E ele vai colocar aqui pra gente o nome desse nosso bucket. Vamos pedir para ele jogar. Vamos pedir aqui para ele jogar lá para dentro do nosso bucket log, tá bom? Beleza, vamos dar aqui um Terraform apply. E vamos ver o que acontece aqui para que fique mais claro para vocês. Beleza, ele está pedindo para a gente dar um init. Vamos dar um Terraform init. Beleza, vamos dar agora o Terraform apply. Beleza, então ele falou para a gente aqui que ele está querendo criar 3 recursos. Por que 3 recursos? Ele vai criar para a gente 2 buckets, certo? Belizeari log e backup. E ele vai criar também esse null resource, que é um recurso inválido, tá? O que esse recurso inválido vai fazer? Vamos ver. Primeiro ele está criando o nosso bucket backup. E depois aqui ele está criando o nosso bucket de log. Maravilha, até aí está ok. Depois, o que ele está querendo fazer? Ele está trigando, né, esse nosso bucket. Por quê? Porque houve uma movimentação nele, houve uma alteração. Qual que é a alteração? Alteração de estado. Então ele vai ser criado. Então ele está querendo notificar aqui para a gente que esse bucket foi criado. Vamos dar um yes aqui. Esse recurso aqui no caso, ele vai fazer a mesma coisa que o Provisioner, tá? A gente colocou ele para que ele pudesse rodar uma ação para a gente. Na nossa infraestrutura,
ele não vai criar nada. Ele está simplesmente rodando um comando para a gente, tá? Então, beleza, ele falou que criou aqui. Novamente, ele falou aqui, ó, local exec foi feito com sucesso. Vamos dar uma olhada aqui no bucket log. Ele falou aqui, ó, buckets alterados. Quais buckets foram alterados? O Belizieri backup dev e o Belizieri log dev. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos colocar aqui como backup 01. Vamos dar um terraform apply. Beleza, vamos ver o que ele vai pedir para fazer aqui para gente. Beleza. Teoricamente, ele tem que informar que o bucket está sendo alterado, certo? Então, ele está querendo adicionar 2 recursos para a gente e deletar 2 recursos, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Então, no bucket, o que ele está querendo fazer? Ele vai criar esse bucket, ele vai, na verdade, alterar esse bucket aqui de backup dev para backup 01 dev. E aí, para isso, ele precisa recriar o recurso. Até aí, maravilha. Então, são 2 alterações, deleção e criação. Beleza. Aí aqui, ele está querendo no resource fazer o replace. Esse replace também faz com que ele precise recriar, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui. Vamos colocar aqui um yes. Ele está falando que de Belizieri backup dev e Belizieri log dev vai para Belizieri backup 01 dev e Belizieri log dev. E aí ele vai fazer o quê? A hora que ele finalizar, ele vai preencher aqui para a gente no nosso log, falando que os buckets alterados foram o 01 e o log, tá bom? Então, assim, esses são recursos na qual você vai utilizar, em último caso, né, realmente, quando você precisar, sei lá, trigar por conta de algum motivo um envio de log. Pô, fez uma destruição aqui, eu preciso que ele trigue, algo do tipo. Não sei o motivo na qual você vai querer utilizar, tá? Ele é muito usado geralmente para deploy, para integração com Ansible e notificação, assim como a gente fez lá no registro de log, algo do tipo, tá bom? Então, assim, sempre dá uma olhada no recurso que você está querendo criar para ver se de fato vale a pena você utilizar o Provision. Se eu fosse indicar, indicaria ele apenas para notificação ou para registro de log no máximo, tá? No máximo. Não utilizaria Provisioner para nada mais além disso, tá bom? Então sempre dá uma olhada em todos os recursos que você for utilizar, dá uma lida na documentação e faz os 2 exercícios que eu vou deixar aí abaixo para vocês, porque é aquilo que eu falo em toda aula. É isso que de fato vai tirar você do ponto A, que é onde está aprendendo, para o ponto B, onde você já sabe e consegue contribuir com os seus colegas de equipe, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.